Graça e paz, irmãos, tudo bem? Mais uma vez eu quero estar aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Hoje eu quero ler o texto que se encontra na 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, perceba que de uma forma equivocada muitos pensam que a fraqueza, o desânimo são resultados da falta de envolvimento na obra de Deus. E também, muitas vezes a gente pensa que uma empolgação que nós temos, às vezes vai para um acampamento ou algo assim, uma reunião especial, ou uma festividade, qualquer que seja o evento, fica uma renovação, né? Dá uma empolgação, agora não vamos fazer, vamos prosseguir. Mas fazer isso, né? Essa empolgação, ela não é o suficiente, né? De querer fazer mais na obra de Deus, né? Ela não é o suficiente para enfrentar as dificuldades da vida. Timóteo aqui era um pastor, né? Um jovem pastor, e Paulo escreveu muitos conselhos nas duas cartas que fez a esse pastor, né, que, com palavras de encorajamento, porque entendemos que esse momento, o momento em que Timóteo vivia ali, era um momento em que ele estava se deixando levar ou se abater pelas lutas que estavam enfrentando. O apóstolo Paulo encorajou Timóteo a buscar forças para enfrentar as dificuldades da vida e acabou deixando para nós, né, hoje uma boa dica de como podemos ou como devemos nos fortalecer e viver bem a vida com Cristo. Ao invés de buscarmos a força naquilo que se faz para Deus, né, o que nós propomos a fazer para o Senhor, Paulo recomendou a Timóteo que se fortalecesse nas coisas que Deus fez por ele. É o que nós lemos no texto. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Todo cristão precisa se fortalecer, principalmente no aspecto espiritual. No texto em que nós lemos, a recomendação dada para Timóteo para que ele não deixasse o desânimo tomar conta da sua vida. E às vezes a gente acaba deixando se levar pelas dificuldades, por aquilo que vamos enfrentando no nosso dia a dia, vamos deixando com que as lutas vão nos parando, né? E as nossas lutas, o nosso anseio e preocupações fazem com que acabamos por esquecer esses feitos do Senhor em nossas vidas e não percebemos o quanto Ele tem derramado da sua graça em nós. Às vezes ficamos preocupados, tão atônitos com tudo que está acontecendo à nossa volta e paramos de olhar para aquilo que realmente faz a diferença em nós, né? Que é a graça do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo, ele não estava numa situação confortável, ele também estava numa situação adversa, porque ele estava preso. E mesmo assim, sua preocupação com Timóteo foi para que ele se lembrasse do que Deus já havia, o que eles já haviam recebido pela graça de Deus. Se nós voltarmos um pouquinho, vamos ler lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, né, no versículo 8 a 10, o seguinte texto: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo, esse texto que eu li está em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10. Veja que aqui Paulo faz com que Timóteo lembre daquilo que Jesus fez. Ele morreu de uma forma assim, né, crucificado, teve todo aquele processo, né, foi acusado injustamente, mas que tudo isso trouxe aqui agora uma boa nova. Agora, através desse sacrifício, através da ressurreição de Cristo, né? Porque ele não só morreu, mas ele ressuscitou, e é isso que nos importa, né? E essa ressurreição faz agora com que nós tenhamos uma vida com Deus, podemos ser salvos por essa graça, por esse acontecimento grandioso, né? Que foi não só a morte, claro, a morte como algo mostrando a vergonha, né, do ser humano, aquilo que o homem, a maldade do ser humano ali na crucificação de Cristo, mas sim na ressurreição, é onde acabamos tendo, por isso, Cristo vencendo a morte, nós também poderemos vencer, né? Um dia estaremos com Ele, ressuscitaremos com Ele. Então, como nós estamos falando aí agora sobre a graça de Deus, eu quero aproveitar, né, que hoje é um dia em que comemoramos a Páscoa, exatamente essa ressurreição de Cristo,
uma festa das mais importantes do cristianismo, pois referencia essa ressurreição, apesar da sua origem ser no judaísmo e possuir uma tradição milenar, porque ela relembra, né, a Páscoa para relembrar a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Esta é uma data marcante para os judeus e para os cristãos, e apesar de receber o mesmo nome, possuem celebrações e costumes diferentes, mas ambas possuem um sentido comum, porque trazem um significado implícito de vitória e libertação. Não por merecimento, veja, mas desencadeada pela graça de Deus, que, quando absorvida, liberta da escravidão. Então a graça de Deus liberta da escravidão. Por isso, normalmente dizemos que a graça é um favor que recebemos de forma gratuita e merecida de Deus, por seu amor incondicional e espontâneo, do qual não somos dignos. Assim, a Páscoa nos traz, em tempos tão atribulados, individualistas e de mitos passageiros, o incentivo à união e encontro familiar, seja pela tradição judaica ou pela fé cristã. O que nos vale lembrar é que não nos tornamos agradáveis a Deus por nossos méritos, mas pela graça de Deus hoje obtida em Jesus, o nosso amado Salvador, e que ainda não existem diferentes graduações do amor de Deus pelos homens. Quem não recebe a graça de Deus ou não a compreende torna-se apenas um religioso, que acredita ser santo em virtude de suas obras ou por ter uma vida em conformidade apenas com a lei, separando-se de Cristo. Mas voltando ao nosso texto, Timóteo certamente enfrentava desafios que estavam além das suas forças. Diante dessa realidade, e estando tão distante, Paulo diz que ele deveria fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus, ou seja, confiar inteiramente em Cristo e em seu poder. Timóteo deveria buscar forças justamente nessa verdade, a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Diante das lutas, tribulações e tentações, só vencemos se tivermos cuidado de nos fortalecer na graça que vem do alto. Parece um assunto óbvio isso, mas não é. Basta olhar para nós mesmos e ver como passamos grande parte de nossas vidas buscando forças e nos apoiando em coisas como empregos, dinheiro, sucesso, saúde, amigos, bens materiais e por aí vai. Nos preocupamos tudo aquilo que está à nossa volta. Mas é o favor imerecido de Deus que emana do sacrifício de Jesus da cruz do Calvário que salva e justifica o pecador, tornando este o Filho de Deus. Olha o que diz Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A verdadeira força para vencer as dificuldades da vida não vem das coisas que a gente faz para Deus, mas daquilo que Deus já fez e ainda nos faz. Por isso, é importante que em nossa caminhada como cristãos tenhamos a ciência do que foi que Deus fez por nós, porque isso sim será capaz de nos fortalecer nos dias difíceis ou diante do processo de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Entenda que na nossa caminhada, na nossa vida cristã, nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por transformações, vamos ser muitas vezes questionados, né? Nós mesmos questionaremos por situações, por N situações que viveremos, e essa transformação em tudo isso, a luta, a tribulação, de uma forma geral, aquilo que passamos como dificuldade, tudo isso nós só conseguiremos passar. Não é por méritos, porque muitas vezes as pessoas estão assim, quando passam uma dificuldade, corre para a igreja, ora, busca. Passou aquele tempo de dificuldade, é como se esquecesse de Deus. Então veja, essas coisas não é o que tanto eu faço, não é a quantidade que eu faço, o tanto que eu faço que vai me dar força para prosseguir, ou força para vencer, ou força para transformar. O que vai fazer com que eu consiga me manter em pé é justamente ter na memória, trazer e pensar naquelas coisas que vêm do alto, pensar na salvação, na graça do Senhor, aquilo que Deus já fez por mim, né? E não busco a Deus pelo que Ele pode somente fazer, mas pelo que Ele representa a mim. Eu trago isso como na minha mente, na minha vida, como algo especial. Isso é fortalecer-se na graça, sabe? Deus já fez por nós, já enviou Jesus Cristo, Jesus já morreu na cruz do Calvário, já nos deu essa condição de salvação. Então é isso, nós temos que relembrar dessas coisas, trazer mesmo como parte patente da nossa vida ali, o dia a dia, para poder prosseguir, para poder caminhar, para poder não estacionar, não permitir que desânimo entre, que paremos de viver uma vida, ou mesmo desistimos de estar com Cristo, que tantos quantos desistem, né, por causa das dificuldades, porque estão baseadas nessas coisas.
não há troca, não é uma troca. Não é uma troca no sentido assim, eu oro mais, eu recebo mais, né? Não é só, não é nisso. Eu orei agora, Deus vai me dar aquilo, outro. Não é nesse sentido. Não é como uma barganha, mas é no sentido de que quanto mais eu busco, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me envolvo a essa graça, quanto mais eu coloco ela como sendo parte integrante da minha vida cristã, né? Eu vou conseguindo seguir a cada dia os caminhos de Cristo, sendo transformado, modificado, sendo semelhante a Ele, né? Como agradando a Deus, né? Procurando agradar a Deus, procurando respeitar aquele que está o meu próximo, procurando a viver os ensinamentos de Cristo, assim como Ele nos ensinou, né? Então, para finalizar aqui, eu queria só dizer aqui um texto que Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 10, que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, meus queridos, que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos prosseguirmos. Não estou dizendo que não se deva ir à igreja, pelo contrário, estou dizendo que ir à igreja é importante, participar dos cultos é extremamente importante. Assim que nós voltarmos, sairmos desse momento em que estamos tendo que fazer aqui tudo de forma online, depois que pudermos reunir novamente, estaremos lá nos reunindo, falando da palavra do Senhor, continuaremos compartilhando salmos, hinos, cânticos espirituais e tantas outras coisas, nos reunindo em torno do nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, né? Isso é importantíssimo, precisamos viver, é uma fase que agora estamos vivendo, vamos continuar fazendo isso, mas o que eu quero dizer para você, que não é a quantidade de que nós fazemos, não é porque eu muito vou fazer, Deus vai me ouvir, não é porque muito eu estabelecer uma meta, né? Assim, no sentido assim, vou todos os dias agora na igreja, ou eu vou vou no meu culto na igreja de manhã e vou em outro culto à noite. Não é essas coisas, não é essa quantidade que vai fazer com que eu e você sejamos abençoados e transformados por Deus. O que vai fazer com que nós sejamos abençoados e transformados por Deus e termos a certeza e conseguimos atravessar todas as nossas dificuldades, quer sejam naturais, quer sejam espirituais, será se nós fortalecermos na graça, nos fortalecemos na graça que há em Cristo Jesus, essa graça salvadora e transformadora que muda a minha e a sua vida. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor.